Bem-aventurados os macários, com um pequeno resumo introdutório dia a dia, explicando outra vez quem eram os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, e a atitude que se deve ter quanto à vivência dessa verdadeira prosperidade espiritual, embora em Lucas, no capítulo 6, versos de 20 a 23, Jesus faça um resumo dessas bem-aventuranças aqui de Mateus 5, e ele dá designações muito mais pancada, muito mais terra a terra, muito mais diretas. E chega a falar dos pobres, pobres mesmo, e que não tem nada agora, mas que vão ser fartos. A falar dos que agora choram por causa do despojamento. E dizer, porque vocês vão rir, vai chegar o dia, aqui se diz, serão consolados. Lá em Lucas, Jesus diz, vocês vão rir, vai chegar o dia em que o riso será o de vocês, e assim por diante. Mas, indubitavelmente, qualquer um que leia as bem-aventuranças em Mateus ou em Lucas, vê em Lucas muito mais um amparo de natureza prática, imediata, e enxerga aqui em Mateus uma descrição muito mais ampla, mais larga, mais extensa, mais profunda e mais elevada nas suas perspectivas de alcance e na sua amplitude de significações semânticas das palavras, de modo que eu vou direto olhando para o texto e entendendo o texto pelo modo como Jesus o viveu. Isso é ter Jesus como chave hermenêutica. Então eu sei quem é humilde de espírito pelo modo como Jesus manifestou a sua humildade. Ele foi o único verdadeiramente humilde de espírito, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Ele é o que se despoja, ele é o que se despe, ele é o que se expõe, ele é o que se fragiliza, ele é o que se entrega, ou como diz Paulo, é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E aí eu entendo o significado dessa humildade pela prática dele, que disse, vinde a mim, porque eu sou manso, eu entendo, portanto, mansidão, a partir das práticas de Jesus. As exegeses de palavra carregam alguma utilidade, mas estão longe de serem, de fato, aquelas realidades instrumentais que abrem a porta da compreensão. O que abre a porta da compreensão para o significado do que Jesus disse quando falou em humildade é a vida dele, porque ele não é esquizofrênico. Tudo que ele propôs, ele encarnou. Então ele disse, vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração. Eu entendo humildade, entendo mansidão, entendo que esse é limpo de coração olhando para ele, que foi limpo de coração sem se evadir do mundo nem da vida, que comeu com publicanos, com pecadores, que falou aos religiosos, em verdade eu vos digo que muitos publicanos, pecadores, seres desprezíveis, meretrizes, e pessoas do mesmo tipo de marginalização vos precedem no reino dos céus. E eu entendo o que significa ser pacificador olhando para Jesus. E Jesus não era pacifista, ele era pacificador. E não é apenas uma diferenciação semântica tola, ela é fundamental. Porque o pacifista é aquele que se abstém de qualquer ato de significado interpretativo como sendo de violência. E Jesus praticou algumas violências. Praticou violência verbal, praticou violência exortativa, praticou violência comparativa, expressou violência metafórica, parabólica, simbólica, de vários tipos. Exemplificou de maneira violenta algumas das coisas que ele disse aos circunstantes que o ouviam,
que eram completamente cheias de provocação insuportável. Ele praticou a violência do escândalo contra os religiosos. De modo deliberado, ele os escandalizou. Nos seus sábados, curando no sábado, visitando a quem eles diziam que não se podia visitar, estendendo a mão para quem eles diziam que não se podia estender a mão, limpando o templo, expulsando cambistas, virando as mesas, soltando os pombos, aves e animais livres no templo para irem embora. Isso é um ato de violência simbólica e ritual inegável, que não caberia num pacifista. Gandhi era um pacifista, mas era um pacifista resistente, que se oferecia para apanhar. Jesus é um pacifista, é um pacificador ativo. É um pacificador ativo. Não é um pacifista, é um pacificador ativo. Ele pode, tudo que ele quiser, ele abre mão. Ele não é, como muitos pacifistas, pacifista apenas porque não podem. Porque se pudessem, não o seriam. Ele é aquele que disse aos seus discípulos, quando vieram prendê-lo, e Pedro puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, fez ameaças e bravatas. Ele é aquele que disse a Pedro e aos seus discípulos, parem com isso. Ou vocês não sabem que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria não 12 apóstolozinhos, furrecas como vocês com as suas espadinhas e adaguinhas, que nem havia muitas, havia uma ou duas para cortar madeira e fazer fogo, porque eles eram andarilhos, que não tinham confortos noturnos, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Eu pediria ao pai, ele me mandaria não 12 apóstolos, mas me mandaria 12 legiões de seres extraterrestres, ou seja, de outra dimensão, não da Terra, nem os melhores guerreiros romanos, nem de nada disso, não desta ordem de coisas. Mandaria 12 legiões de anjos, que significa enviados, enviados celestiais, com um poder incomparável, criaturas de uma outra natureza, de uma outra energia, de outra qualidade de matéria, outra relação com o espaço-tempo, outro poder que está para além da imaginação de vocês hoje e em qualquer outra ocasião ainda estará provocativamente adiante. Então vocês acham que eu estou me entregando porque eu não posso fazer nada? Eu não sou pacifista, eu sou um pacificador. E a minha vida, ele disse, está lá em João, a minha vida ninguém a tira de mim. Está em João 10. Linda essa expressão, a minha vida ninguém a tira de mim. Ninguém. Pelo contrário, eu a entrego. Ninguém tem o poder de vir e tirar a minha vida. Se eu quiser, ninguém me toca. Nem poderes da terra, nem do céu, nem do inferno, nem de nenhuma dimensão. Não me tocam. É que chegou a minha hora, eu decidi. Eu estava esperando a minha hora. Tudo que eles quiseram e pretenderam fazer antes para me matar, eu passei pelo meio deles. Eu não dialoguei, eu não dei satisfação, eu não expliquei, eu não preparei uma fuga evasiva, eu atravessei o ódio deles e fui embora. Agora, no entanto, chegou a minha hora. E essa é a hora do pacificador soberano, que tendo o poder de enfrentar, ou de se evadir, ou de se poupar, todavia decidiu se entregar. Agora, eu aprendo a diferença entre ser um pacifista e ser um pacificador olhando para Jesus, que foi o pacificador dos pacificadores, mas não foi um pacifista, nem passivo e nem apenas tão somente resistente, botando a cabecinha para apanhar e cair, apanhar e cair, apanhar e cair. Para ele tudo tinha hora, e aquela era a hora de que fosse do jeito que estava escrito, e ele se submete a ser a manifestação do cumprimento das profecias, especialmente nesse caso, de Isaías 53 e do Salmo 22, que descreviam exatamente esse tipo de comportamento, desse pacificador, desse perseguido por causa da pseudo-justiça, da justiça manipulada e usada contra o justo.
e contra a própria prática da verdade. Isso aí eu fiz todo dia, eu fiz uma resenha resumida, até que eu cheguei no sal da terra e já falei 4 dias seguidos sobre o significado, ou 5 dias, sobre vós sois o sal da terra. E no nosso último encontro, na sexta-feira, eu fiquei na pergunta, ora, se o sal vier a ser sem gosto, se ele se tornar insípido, sendo só sal do saleiro, sal do monturo, sal da montanha, sal na congregação, sal no gueto, sal entre 4 paredes, sal do sal, se for assim, ele perde o gosto. Logo, logo ele perde o significado. É deixar o sal no sal algum tempo e ele perde o poder salinizante dele, de dar gosto. Antes de tudo, de dar gosto. E mais, ele se empedra de tal modo que ele se transforma numa coisa empedrada. E ao empedrar-se, ele perde o poder da dissolvência. E se ele perder o poder da dissolvência, ele perde o poder da saborização dos alimentos. Tanto quanto perde também o poder da preservação dos alimentos, mantendo-os em condição de serem consumidos muito tempo depois, numa época em que não tinha geladeira, nem ninguém controlava o frio ou o calor. Também, se ele não for utilizado devidamente como tem que ser, ele perde a sua capacidade de ardência terapêutica. E também, mais do que isso, ele perde a sua capacidade de ser aquele que dá sede. Dá sede. Uma coisa, põe nível aqui nesse aqui, por favor, Caio. Uma coisa é você pegar uma pedra de sal e chupar a pedra de sal. Não tem gosto nenhum. E não vai te dar sede nenhuma. Agora, deixa eu levantar aqui, que para mim, pelo menos, está fora de nível. E perde a capacidade de ardência dele. Perde. Ele mantém a sua plenitude no uso. E o uso, eu repeti várias vezes, implica em morte. O sal tem que morrer para se perenizar, para dar gosto, para ser preservador, para ser terapeuticamente ardente quando necessário e para ser esse despertador de sede. Quando Jesus diz, vós sois o sal, ele está pensando nisso, no que o sal significava para ele e para todos os seus contemporâneos. E quando ele diz, se o sal vier a se tornar insípido, ele está descrevendo uma condição, dizendo que o sal o sal que não se dissolve, o sal que não cai em uso, o sal que uma vez arrancado da proteção da salina original, não é derramado logo, não é pulverizado, não é empoeirado, não é aberto para se tornar granulado, para poder ser usado nesses diversos fins e formas, ele perde o sabor. E se você pegar o sal retirado da salina e o colocar no monte, numa congregação, ou ajuntar numa congregação de sal, ele vira uma montanha de pedra que não tem gosto para mais nada. Agora, o problema é que ele não está falando só de gosto de sal. Ele está dizendo que nós somos o sal do planeta. Que os discípulos dele, os que dizem que são filhos de Deus pela fé, os que dizem que se submetem à disciplina do Evangelho para viver, porque como ele mesmo repetiu exaustivamente, se o Evangelho não for praticado, não for obedecido todo dia, se o mandamento dele que é amor, com as decorrências do amor, não for praticada por nós na singeleza da nossa vida, ele perde o gosto. Se for um ser humano, e a gente substituir essa linguagem do sal, se o Evangelho caindo em mim não for logo praticado, eu não começar a exercê-lo, a vivê-lo, a olhar a vida a partir dele, a interpretá-la a partir dele,
a praticá-la a partir dele. Ou seja, se Jesus não for a minha chave hermenêutica, o meu sal perde o sabor. E se Jesus não é a minha chave hermenêutica, eu não entendo o Evangelho com as categorias de Jesus, que são as categorias que ele demonstrou praticando, encarnando. Não é através de uma leitura de um livro, ou de muitos, ou de pesquisa, ou de ver o termo grego nos clássicos gregos, na literatura grega, para chegar a um consenso de natureza filológico-semântica para saber o que é. Tudo isso é muito bonito, ilustra, é introdução ilustrativa para demonstrar que o pregador não é um alienado ignorante. Agora, para fazer arder o coração, mudar a vida, e gerar aquela necessidade de compulsão obediente pelo Evangelho, que seja fruto do amor que creu e se entregou, só essa palavra a partir da qual Jesus é o critério único, absoluto, é o ponto de vista, o ponto de partida, o ponto de apoio, o ponto de referência, o ponto de chegada. Se não for assim, você quase entende alguma coisa, mas não entende na prática nada. Porque até quando você entende, ou pensa que entendeu, a partir das informações literárias, ou teológicas, ou cristãs, ou doutrinárias que você recebeu, se elas não forem exatamente como Jesus as encarnou e as praticou e as viveu, elas serão apenas uma doutrinação de palavras que não vai produzir o fruto nem o resultado. O resultado depende absolutamente de que eu esteja olhando e praticando conforme Jesus viveu e praticou. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, significa isso. Assim como eu vi, encarnei e pratiquei, assim eu envio vocês para viverem e praticarem. Se for assim, aí vocês vão conhecer o significado do Evangelho a partir de dentro, a partir da carne, da encarnação, da mente, do sentimento, da emoção, da atitude, do comportamento, do caráter, da conduta. Vocês vão vendo como isso é poderoso, é esmagadoramente forte. Não tem nada mais poderoso do que os meus mandamentos postos em prática, é o que ensina Jesus. Isso tudo eu repeti todo dia, várias vezes, dizendo que a gente só é sal da terra se antes a gente for os macários, os bem-aventurados. Se a gente estiver crescendo na prática das bem-aventuranças, a gente vira sal da terra. A gente vira sal da terra. Se a gente não pratica, a gente pode decorar o que quiser. Como pateticamente eu vejo pessoas dizendo que a relação delas com Deus tem a ver com o fato de que já leram a Bíblia 114 vezes. E daí? O diabo já leu trilhões de vezes a Bíblia. E daí? E daí? E ele é o rei da interpretação errada da Bíblia. A gente aprendeu isso quando eu falei das tentações. E daí? Eu tenho que aprender, não a Bíblia, eu tenho que aprender o Evangelho. A vivência da vontade de Deus praticada em Jesus. Essa é a palavra de Deus que me vale mais do que pão, do que água, do que alimento, do que sol, do que qualquer outra via de alimentação energética da existência. Essa palavra que sai da boca de Deus, que sai do suor de Deus em Cristo, que sai do cheiro de Deus em Cristo, que sai dos modos de Deus em Cristo. Como Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então olhem para mim, é me olhando que vocês têm a interpretação. Eu sou a chave hermenêutica, a chave exegética e eu sou a prática contundente, indubitável, do que meu Pai deseja que seja a vida humana, a vida de cada um de vocês, de qualquer gênero, de qualquer natureza, de qualquer tipo, em qualquer época. Não importa se passaram 2000 anos, não importa se há 1700 anos atrás aconteceu o maior estelionato do mundo, transformando o Evangelho em cristianismo até o dia de hoje. Não importa, quem lê, entenda, quem vê, enxergue, quem ouve, compreenda, quem tem coração para aprender, aprenda. E é simples assim como eu estou ensinando, Jesus diria a você. E é simples, digo eu, como eu estou te ensinando. E eu estou te ensinando porque é o que eu sei. É o poder que me habita, que me levanta, que me faz resistir, me fez resistir tudo, todos, e vai fazer com que eu tenha poder para resistir qualquer coisa. Até o inferno, você entendeu?
nesse tempo agora de OVNIs, pode pousar aqui no quintal de casa, que está pousando num lugar onde eles não vão pousar. As 2 vezes que eu vi, eu me senti visto, enxergado. Mas qualquer criatura de natureza terrena ou espiritual que me olhe não sente vibração de medo nenhum em mim, porque nada, nem ninguém, nem poder, nem fenômeno de nenhuma dimensão ou nenhuma criatura, de nenhuma natureza ou extensão pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso dá uma salinidade. Isso tira o medo de morrer. Que a primeira coisa que é preciso para ser sal é ter a coragem de se dissolver, o que implica em morte. Se dissolver para as importâncias, para os poderes, para as comendas, para as coroas, para os galardões, para as autopreservações deste mundo. Quem pratica isso tudo nunca será sal. O sal tem que ter essa coragem da morte, como eu expliquei tão longa e meticulosamente durante vários dias. E as outras coisas também que eu não vou repetir, porque a tentação é sempre essa, de repetir. Mas a última vez eu perguntei, se o sal vier a se tornar insípido, se ele perder o gosto, tem chance para ele? Tem salvação para esse sal que perdeu o sabor? E eu disse que é difícil, mas é possível. E eu expliquei como. Se você quiser saber como, você vai lá na sexta-feira passada e eu falei 1h30 sobre o assunto. Então vá lá. Eu disse como. E eu já quero concluir com essa frase de Jesus dizendo que se o sabor dele se transformar irrestaurável, se não houver mais como lhe restaurar o sabor, o sal para nada mais presta, preste atenção nisso. O sal para nada mais presta senão para ser pisado pelos seres humanos, pisados pela civilização humana, pisados pela sociedade humana, pisados na terra. Presta para mais nada. Aí os crentes que veem isso acontecer, que não se enxergam, porque o último ser humano que eu conheço com capacidade de fazer o loop da autocognição e se enxergar é o crente fanático. É o fanático, em primeiro lugar, o fanático político, fanático religioso. Agora, o crente fanático, seja fanático do cristianismo, fanático do judaísmo, fanático do islamismo, fanático de qualquer fanatismo e também ideológico, é uma pessoa que nunca se enxerga. Ela só enxerga da cara para fora os outros. Ela não tem olhar para dentro. Ela não tem autoavaliação. Então, o problema do sal crente, do sal discípulo, do sal que deveria ser de Jesus, do sal que deveria ser gosto de Deus do mundo, preservação de Deus na sociedade, ardência de Deus na acomodação existencial das pessoas e um provocador de sede espiritual, ele, quando perde esse sabor, pelo hábito, pela presunção, pela familiaridade, pela arrogância religiosa, pela soberba, por se imaginar parte dos salvos contra os perdidos, por se declarar um filho do céu, com aquele olhar de superioridade suprema e repugnante contra os perdidos, que são acusados de perdição. Quando vai virando crente, nesse fanatismo, aí, cara, qualquer ateu está mais perto ou mais dentro já do reino de Deus do que esse cara. Qualquer agnóstico está numa situação muito mais bem posicionada do que esse cara. Qualquer prostituta dos dias de Jesus, como Jesus disse, está na frente de vocês. Teólogos fariseus, teólogos saduceus, sacerdotes treinados, experts em ritos sagrados, qualquer prostituta está lá na frente no reino dos céus do que vocês. Vocês são os mais difíceis. Vocês são os cegos que se oferecem para criar cegos. Então, para recuperar alguém dessa presunção da pseudo-conversão religiosa,
Só um milagre de um tamanho muito mais profundo do que aquele que faz um agnóstico se converter, ou um religioso duvidoso de algum outro credo ou crença entender o Evangelho. Ou muito mais difícil do que acontece quando você encontra um alienado de tudo que não quer saber de nada, mas um dia conversando contigo começa a te achar interessante, começa a ter prazer na sua amizade, vai se aproximando, vai querendo saber mais, e aí você, depois de ganhar o direito de ser ouvido pela sua própria realidade de beleza humana, começa a ser provocado e você vai contando a história da sua própria vida, do seu amor, da sua paixão, do significado da sua existência em Cristo. É muito mais fácil essa pessoa abrir os olhos e as cortinas se rasgarem diante delas do que para o crente, especialmente para o teólogo, para o pastor, para o líder de igreja, para o cara que prega lá na frente, ou que se acha o representante da congregação, ou que recebeu uma unção de obreiro, de diácono, disso, daquilo outro. Quanto mais hierarquização e suposta validação religiosa do status do cara, mais cego ele fica, mais surdo ele se torna, mais empedernido será seu coração.